Olá, Fatos. Antônio Boco aqui. Eu começo esse vídeo te fazendo uma pergunta. O que um túmulo no Egito, um assassino em Londres, a foto de um suposto viajante no tempo e o sumiço de um coronel no interior do Mato Grosso possuem em comum? Juntos, esses eventos e personagens emblemáticos fazem parte de capítulos da história que até hoje não foram totalmente solucionados. Enigmas que intrigam até os mais céticos. Divididos entre teorias da conspiração e acontecimentos reais, pesquisadores do mundo inteiro tentam desvendar esses grandes mistérios históricos que até hoje não foram resolvidos. Número 1. Jack, o Estripador, era uma mulher. Jack, um dos serial killers mais conhecidos no mundo. Ele fazia suas vítimas no bairro pobre de Whitechapel. Não demorou muito para que ganhasse os holofotes na época. O nome de Jack tornou-se sinônimo de medo e a cada dia as suas práticas se tornavam mais conhecidas, espalhando pânico por Londres. Nos últimos anos, a suposta identidade desse assassino foi divulgada na internet. No entanto, nem todos os especialistas no mundo aceitaram a explicação. Portanto, a pessoa escondida por trás de tantas mortes ainda não foi revelada. Entre as teorias mais comuns estão a hipótese de que esse assassino em série tenha se mudado para os Estados Unidos e por isso nunca foi preso. A outra levanta a possibilidade de o assassino não ser um homem, e sim uma mulher. Segundo relatórios de autópsias, a remoção dos órgãos era feita de forma precisa. Os cortes se iniciavam no abdômen, certamente feitos por alguém com conhecimento mínimo e uma certa delicadeza no que fazia. Para John Douglas, agente especial da Unidade de Ciência do Comportamento do FBI, o cenário do primeiro crime pode dizer muito sobre o assassino. Geralmente, o primeiro é o ponto central. É a área onde o sujeito fica mais à vontade, que pode ser onde trabalha ou mora. Acredito que o assassino voltaria para a cena do crime e ficaria lá fantasiando e revivendo o crime. Mulher ou homem, esse ainda é um segredo. Por enquanto, o rosto desse serial killer continua na penumbra. Qual a sua opinião? Você acredita que era ele ou ela? Número 2. John Titor existiu. Saudações. Eu sou um viajante do tempo do ano de 2036. Em 2001, essa frase se tornou muito popular na internet e caiu nas graças dos conspiracionistas. A história de John Titor surgiu em um fórum chamado Art Bell, que não existe mais. Ele se apresentava como um viajante que veio do futuro para realizar algumas missões militares no passado e que decidiu dar uma passadinha ali. Ele afirmava que morava com a família em uma base militar na Flórida, nos Estados Unidos, e que a sua missão principal ocorreria, ou ocorreu, no ano de 1975, onde ele teria que coletar um computador IBM 5100. De acordo com o viajante do tempo, a tal máquina possuía uma função acidental que seria essencial para traduzir alguns códigos de linguagem de máquina em 2036. Essa é a explicação mais comum que circula na internet. Apesar da história ter feito sucesso, tudo leva a crer que essa foi mais uma lenda criada por um internauta. Tem muita gente que acredita mesmo que algumas informações de John não terem acontecido como o previsto por ele em 2001. Ele afirmou que uma guerra civil nos Estados Unidos começaria em 2004. Em 2015, a Rússia lançaria um míssil no país, acabando com estados inteiros e iniciando a Terceira Guerra Mundial. Essas e outras previsões que ele fez não deram muito certo, levando a crer que tudo não passou de caô. De qualquer forma, nunca teremos uma resposta. Afinal, quem foi John Titor? Será possível realmente viajar no tempo? Número 3. O caso da máscara de chumbo. Em agosto de 1966, no Rio de Janeiro, enquanto um jovem garoto subia o morro para encontrar uma pipa que ele tinha perdido, ele encontrou 2 corpos de homens mortos, ambos vestidos com capa de chuva e máscaras de chumbo.
Após a investigação dos cadáveres, eles descobriram que José Viana e Manuel Pereira da Cruz tinham morrido de parada cardíaca. Afinal, os corpos estavam intactos. Mas não é estranho que os dois tivessem uma parada cardíaca no mesmo tempo e no mesmo lugar? Pois é, os investigadores também acharam isso. Testemunhas afirmam que no local em que os dois morreram existia um orifício laranja, brilhante e bastante esquisito. As máscaras de chumbo que os dois usavam, segundo o investigador e ufólogo Jacques Vallée, sugeriam que eles estivessem esperando ver algo de outro mundo ali, tentando proteger os olhos de raios ou luzes estranhas. Desde então, a história de um suposto contato alienígena permeia o caso da máscara de chumbo. Será que eles foram abduzidos e suas almas levadas para outra dimensão? Número 4. Animais dentro de rochas. Existem inúmeras histórias de rãs, lagartos e outros pequenos animais que foram encontrados dentro de rochas e concreto. E depois de tantos anos, quando estas rochas foram abertas, eles saltaram para fora com vida, inexplicavelmente. Até eu assustei. Bem, mas esses relatos são bem esquisitos e parecem super improváveis. Como é possível que um animal viva tanto tempo dentro de uma rocha? Várias hipóteses foram formuladas para explicar este fenômeno. Geração espontânea, animais aprisionados durante o dilúvio bíblico ou um animal filhote que cresceu muito e então não conseguiu deixar a sua prisão. Existem inclusive alguns artigos e estudos que investigam os relatos de imortalidade no cárcere. Um dos mais impressionantes foi extraído do The Illustrated London News, de 9 de fevereiro de 1856. Uma descoberta de grande importância científica ocorreu em Coulmont, Alto-Marne. Trabalhadores ocupados em cavar um túnel que permitiria a ligação das vias férreas de Saint-Dizier e de Nancy explodiram um enorme bloco de pedra e estavam prestes a quebrá-lo em pedaços, quando, de uma cavidade que ali havia, viram sair subitamente um ser vivo de forma monstruosa. Esta criatura, que pertencia a uma classe de animais, que até aqui era considerada como desaparecida, possuía longo pescoço e goela guarnecida de pontudos dentes. Sustentava-se sobre as 4 longas patas que se reuniam por 2 membranas, sem dúvida destinadas a levá-lo ao ar, e terminavam por 4 dedos armados de longas garras adúncas. Suas asas membranosas distendidas atingiam uma envergadura de 3,20 metros. Sua cor de um negro plúmbio, a pele nua, espessa e oleosa. Seus intestinos continham um líquido incolor como água clara. Aproximando-se da luz, o monstro deu alguns sinais de vida mexendo as asas, mas expirou logo depois, emitindo um grito rouco. Esta estranha criatura, a qual se pode dar o nome de fóssil vivo, foi trazida a Gray, onde um naturalista versado no estudo da paleontologia imediatamente o reconheceu como pertencente ao gênero Pterodactylus anas, do qual muitos restos fósseis foram encontrados nas camadas que os geólogos designam por lias. A rocha na qual o monstro foi descoberto pertencia precisamente a esta formação, cujo depósito é tão antigo que os geólogos o remontam a mais de 1 milhão de anos. A cavidade na qual o animal estava alojado apresentava um molde exato de seu corpo, o que indica que ele foi completamente envolto pelo depósito sedimentário, imprensa de Gray. Aparentemente, depois de ser encontrado, o animal bateu asas e morreu. Uma outra história conta que durante a construção de Hartlepool Waterworks, na Inglaterra, em abril de 1865, os operários da pedreira supostamente encontraram um sapo vivo dentro de uma pedra calcária de 200 milhões de anos. Será possível que algumas criaturas, particularmente répteis de sangue frio, consigam hibernar durante muitos anos e depois voltar à vida? Essa foi a primeira parte do nosso vídeo. Você acompanha aqui no canal os outros mistérios dessa lista na parte 2.
Espero você até lá.